Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada. Hoje nós vamos fazer algo que poucas pessoas ousam. Eu tenho certeza que você já foi no médico diversas vezes e que por algumas ocasiões, muito provavelmente você já fez um raio-x. Mas hoje eu tô aqui para te entregar o raio-x da sua mente. A gente vai avaliar como é que tá aí dentro, o que passa entre os teus pensamentos, e não só isso, mas a falta de domínio disso impacta diretamente na nossa realidade. Você vai entender porque mesmo com muito esforço, parece que você não consegue sair do lugar. Pense na sua mente como uma sala cheia de objetos. Algumas áreas estão bem organizadas, porém outras estão cheias de bagunças, cheias de crenças limitantes, medos, inseguranças. E esse é um encontro para você olhar para dentro com coragem. E o mais importante, sem medo. Eu te prometo que essa aula vai mudar a forma como você se enxerga. Hoje você vai sair daqui com um diagnóstico claro. Vou te entregar o raio-x da sua mente para você identificar o padrão invisível que te prende, te sabota e que te impede de alcançar o próximo nível. Fique tranquila, não é teoria de livro. É um processo que eu vivi na pele e hoje eu te convido a vivenciar isso aqui, comigo. E diferente do que te ensinaram, eu não estou aqui para fazer você reviver o seu passado. Não é essa a intenção. Eu não quero te prender a traumas antigos. O objetivo aqui é libertar a sua mente. Porque a verdadeira liberdade, ela acontece quando você aprende a comandar o que acontece dentro de você. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar que 90% dos nossos pensamentos são os mesmos todo santo dia. Isso quer dizer que a gente repete muitas das vezes os nossos hábitos, as nossas emoções e até mesmo os nossos comportamentos. Logo, automaticamente, a gente atrai sempre as mesmas experiências. Ninguém ensinou pra gente como parar de ser comandado por esses pensamentos automáticos. Não é algo comum que a gente aprende na escola, muito menos que os nossos pais falavam de forma tão aberta. O que eu vou te mostrar hoje não é um conceito raso. Muito pelo contrário, eu te convido a se aprofundar nesse universo complexo que é a nossa mente. Muita gente acredita que uma vez que superou uma dor ou um trauma, aquilo nunca mais volta. Mas a verdade é que a crença limitante, ela nunca morre. Ela só para de ser quem está no volante. Eu vou te explicar. A crença não é um pensamento. Na verdade, ela é um código raiz instalado no seu sistema operacional desde a sua infância. Imagine que a sua vida é um carro. E quem está no volante decide para onde esse carro vai, certo? Quando você é criança, acontecem situações que vão te instalando códigos, ou seja, esses códigos são as crenças que a gente carrega ao longo da vida. Só que algo que a gente não se atenta é de atualizar esse sistema, é de atualizar as crenças que a gente carrega. Então, toda vez que a gente sobe de nível, o que acontece? As mesmas crenças tentam te testar em um nível mais alto. Elas não desaparecem. Crenças limitantes e traumas não são arquivos que a gente deleta. Na verdade, elas fazem parte da nossa construção psíquica. Eles são códigos antigos que, mesmo sendo atualizados por novos aprendizados, eles continuam ali. Mas você pode escolher se elas vão continuar no comando ou não. Vou te contar uma história. Desde os meus 7 anos, eu carrego uma pergunta. Quem sou eu? Eu estava indo para a escola e essa pergunta me atravessou. Quem sou eu? Quem é a Paloma? E as respostas, elas vêm meio que imediatas, né, no sentido racional. Eu sou a Paloma, filha da Márcia, neta de não sei quem, mas quem é você? Eu estudo na escola tal, mas quem é você? Parece que nada dessas respostas superficiais faziam com que eu me sentisse completa para responder aquela pergunta, porque na verdade eu não sabia responder. E o fato de não saber responder essa pergunta me deixou muito intrigada. Eu comecei a questionar e a observar as pessoas ao meu redor. Será que essas pessoas que também estão indo para a escola, elas realmente estão indo porque querem? Por quê mandam a gente para a escola? E os pais que estão levando a gente, será que eles estão indo trabalhar em um emprego que eles realmente desejam? Então, assim, foi um compilado de perguntas que me atravessaram e me incomodaram, principalmente por eu não saber uma resposta. E ali virou uma chave internamente, porque eu percebi que a vida não poderia seguir um fluxo
daquilo que me disseram para fazer. Logo depois desse processo, que para mim foi bem intenso na época, e eu me recordo como se fosse hoje, veio a separação dos meus pais. E aquele momento abriu uma ferida muito profunda para mim. E junto com essas feridas, né, e com a lente que eu interpretei aquela situação, né, com o meu contexto de vida, com a percepção limitada que eu tinha, né, com aquela idade, eu aderi várias crenças limitantes naquele processo, né, quando meu pai saiu de casa, eu senti medo, como é que eu vou fazer? Eu não me sentia literalmente, eu não sou boa o suficiente, eu preciso ser perfeita para não ser abandonada. Então eu interpretei aquela situação de forma intensa e carreguei feridas por anos. E eu lembro que logo depois dessa situação, eu adotei algumas máscaras, né? Porque para não querer me sentir assim, me sentir abandonada e tudo mais, eu adotei a máscara da fortuna, da Paloma Casca-Grossa. Então eu pensei, é eu e Deus, é eu por mim mesma, eu não posso confiar em ninguém. Então, com 13 anos, eu bati na porta do meu vizinho pedindo um emprego, porque eu estava muito preocupada em como a minha mãe ia fazer para sustentar 3 filhos e com um casamento de 20 anos destruído. E ali começou a jornada da Paloma Casca-Grossa, né? Eu queria provar para o mundo e para mim mesma que eu era forte, era independente, que eu conseguia me virar sozinha. Mas é engraçado como a vida tem seu próprio jeito de ensinar. Eu querendo, com toda essa armadura, me proteger, a vida colocou pessoas nos quais foram lapidando essa armadura. Logo conheci muitas pessoas que queriam me ajudar e, por incrível que pareça, para mim a maior dificuldade era receber. Porque ao adotar essa máscara, né, de que eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu fiquei tão rígida que para mim era muito difícil conseguir receber algo de alguém. Eu achava que muitas das vezes, o que a pessoa está querendo? Qual é o interesse? Está querendo me comprar? Por que ela quer me ajudar? E toda essa dificuldade de receber internamente vinha daquela crença lá de criança que se eu depender, eu vou ser abandonada. Essa história me perseguiu em vários momentos na minha vida. Até que um dia, durante um treino no meu processo de construção de corpo, onde a academia para mim, né, o esporte, ele virou uma válvula de escape das minhas emoções, é onde eu encontrei alívio para a raiva que eu sentia, para colocar para fora, sabe? Então, a terapia para mim começou a ser o esporte, né, perante aquela primeira ferida ali da minha infância de maior impacto. Nesse processo íntimo de construção de corpo, né, porque eu queria muito poder mudar a minha fisionomia, eu já comentei aqui diversas vezes, inclusive no meu Instagram, que eu tinha muita dificuldade em aceitar o meu físico quando mais nova. Eu era muito magra e eu queria mudar. Eu queria mudar porque eu queria me sentir mais bonita, eu queria me sentir melhor. Eu acreditava que se eu mudasse meu corpo, eu iria me amar mais. Então eu me dediquei a isso profundamente, era um desejo de alma mesmo. E, obviamente, né, esse processo me ajudou em vários outros momentos. E uma vez treinando, eu lembro que eu estava fazendo um exercício na cadeira extensora. Eu sempre fui muito de observar. E era na 15ª repetição, assim, quando meu corpo queria parar, sabe? Não era o meu músculo que estava gritando, era a minha mente. Você não consegue, você está se tremendo, para que fazer isso? Olha só, parece escrava do corpo, parece não sei o quê. Era cada pensamento horroroso que eu fiquei assim, meu Deus. Mesmo com aquela voz rodando no fundo, eu decidi fazer mais uma, eu decidi fazer mais 2. E eu comecei a brigar com aquela voz. Eu comecei a resistir a ela. Eu comecei a mostrar pra ela quem mandava no meu corpo. Por que ela tava mandando eu parar? Por que ela tava falando que eu não ia conseguir? Sendo que eu tentei mais uma e deu certo. Eu tentei mais 2 e deu certo. Ali, eu comecei a entender, eu lembro que eu era muito nova, eu tirei um grande aprendizado.
Se aquilo ali se aplicava ao meu corpo, eu poderia aplicar aquilo diretamente na minha vida também. Ali eu entendi que eu estava tentando mudar o meu corpo, mas o que realmente precisava de transformação era a minha programação mental que comandava cada escolha minha. Imagine que a crença de eu não sou boa o suficiente foi o meu motorista por anos. Ela me guiou para onde eu ia, os riscos que eu recusava, as oportunidades que eu evitava. Então eu decidi começar a me expor mais a coisas novas. Eu decidi começar a testar coisas novas, a treino novo, metodologia nova, dieta nova. Eu comecei a buscar, eu comecei a pesquisar, eu comecei a mergulhar, eu comecei a me expor a trabalho novo. Eu não só treinava. Eu saí do ramo de engenharia, de um escritório que eu já trabalhava, que eu fazia técnico em edificações, porque eu queria ser engenheira, para trabalhar dentro de uma academia. Então eu comecei a mergulhar profundamente nesse processo de transformação e tudo que envolve isso. Nesse processo de buscar, de me expor, de me amar mais, eu olhei para minha crença, que estava dirigindo meu carro, e falei, desce daí, porque quem assume esse volante agora sou eu. Mas essa crença não sumiu, ela foi para o banco do passageiro. De vez em quando ela ainda dá palpite, de vez em quando ela ainda me pergunta, tem certeza para onde você está indo? O que muda com a maturidade emocional não é a eliminação da crença, mas o seu nível de liderança sobre ela. No começo a crença fala e você obedece. É meio que automático, é instantâneo, você nem percebe. Depois que você a reconhece, ela fala, ela continua falando. Você ainda discute, a maioria das vezes. Só que com mais consciência, digamos, sabe? Tipo assim, tipo o meu treino lá na academia. Como assim? Ah, tu não consegue, tu é isso, tu é aquilo. E aí você quer debater. Como assim não consigo? Vou te provar que eu consigo. Que você, lá. Né? É uma coisa muito interna. Eu tô tentando traduzir aqui o que acontece de forma invisível internamente dentro de nós, que muitas das vezes não é comum a gente conversar, olha só, eu pensei isso hoje, eu não sei o que com as pessoas, né? A gente conversa as coisas que acontecem do lado de fora. Nossa, fulano bateu o carro, nossa, fulana começou a namorar, ciclano casou, outro teve filho, outro conseguiu um emprego novo, mas é raro a gente conversar sobre o que acontece aqui, nesse universo particular. Muitas das vezes nem a gente mesmo consegue se entender, por ser tão complexo e ao mesmo tempo simples. Quanto mais você se expande, mais essas crenças serão desafiadas em níveis diferentes. Por quê? Porque você está subindo de fase, você está subindo de nível. Então é automático que vira e mexe aquela mesma crença lá de trás. Se você parar bem para observar, você vai ver ela com muita clareza. Vira e mexe, ela aparece. Para quê? É como se fosse um pedido de confirmação da vida para você adotar ali a tua nova postura. Para você levar isso para um nível e um patamar maior. Então, ao invés de matar a crença que é uma ilusão, você começa a conversar com ela. Você começa a ter diálogos internos melhores. Você aprende a se acolher, a ouvir, mas você aprende a não se identificar com ela. Você não se torna mais aquela voz. Você não se torna mais aquilo. Ela tá ali. Você vê, você reconhece, você acolhe, você conversa. Isso é transcendência. E não é negar aquilo que antes te construiu, mas sim é você liderar aquilo que antes te liderava. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo muito recente, principalmente nesse processo da construção do upload mental, que é um método que eu desenvolvi para ajudar nesse processo de transformação de forma minuciosa, prática e definitiva. Quando eu decidi criar o upload mental, eu sabia que seria um divisor de água na minha vida, que exigiria de mim muitos processos internos de mudança, de transformação, de postura, de posicionamento. E quando eu falo de posicionamento, não é só mudança estética, mudança de o estilo de roupa, a postura. Não é nada disso, é um processo de mudança de autoimagem. E o processo de mudança de autoimagem, ele ocorre de dentro para fora. Então, exige processos e passos
que o corpo físico vai sentir, dores vão vir à tona, desafios vão vir para você superar, crenças do passado vão vir à tona e vão te atormentar. Então, assim, é um processo de evolução que muitas das vezes a gente faz de forma automática à medida e ao longo da vida, à medida que a gente vai adquirindo consciência, mas quando você faz isso de forma muito consciente e você consegue, tá? É como se você pudesse sair aqui do mundo que você vive e olhar de cima e falar, caraca, eu tô sentindo isso agora em um nível muito profundo, muito intenso. Ou seja, o que acontece é aquela voz também volta. Quando eu decidi que eu iria falar sobre mentalidade, compartilhar o meu processo, né? Todo mundo queria saber, Paloma, me ajuda, como é que eu faço para ter o shape assim? Como é que eu faço para ser assado, né? Quem me conhece sabe que eu sou formada em educação física, atuei anos como personal trainer, depois parti para o ramo de empreender, né? Montei a minha própria marca de roupa fitness e tudo mais. E aí agora, de repente, falar, né, criar praticamente um curso, uma metodologia de um processo de mentalidade, aquela voz voltou. Quem é você para falar sobre isso? Sobre o que você estudou? E não. Eram tantas coisas absurdas que vieram à tona. Você não é suficiente para falar sobre isso, sobre um assunto tão complexo. Tem pessoas 1000 vezes mais capacitadas do que você, que estudou mais que você. Mesmo assim, eu continuei construindo, mesmo insegura, mesmo com medo. Por quê? Porque eu estava consciente de que esse processo iria acontecer, eu estava consciente de que essa voz iria voltar e que o que simplesmente separa as pessoas que têm resultado das que conseguem realmente realizar, a constância, é a persistência, é você ir e dar o passo mesmo com medo. A linguagem do mundo físico é a ação. Então você pode pensar, você pode visualizar, você pode falar 1000 vezes mantras, mas se você não agir, não tem colapso de realidade. Para a gente colapsar uma realidade, a gente precisa ter coerência entre pensamento, emoção e ação. Nesse processo intenso e muito solitário, inclusive, vários momentos assim que eu sentava para fazer os módulos, inclusive para montar a aula desse workshop para vocês, eu travei quase 15 dias. Eu sentei mais de 10 vezes para escrever o meu roteiro, para escrever sobre a aula, porque sempre que eu vou falar de um assunto, eu gosto de trazer ele com profundidade, com experiências práticas, para que fique mais fácil de associar, para que não fique uma aula chata, né, para que fique dinâmico, para que você consiga se identificar dentro da sua realidade com determinadas experiências. E eu sentava e eu travava. Não ia. Não consegue, mesma coisa, não consigo. Uma agonia profunda, sabe quando você paralisa? E eu falava, eu não posso paralisar. E aí vem uma autocobrança, como assim eu não consigo, né? E aí vem aqueles conflitos internos, que só a gente que vive sabe. Não é preguiça, não é comodismo, não é procrastinação, porque eu tô ali diante do meu computador, diante da minha tela, diante do meu papel e da minha caneta, e simplesmente não sai. E uma voz perturbando, né, ali, isso, que aquilo, que eu consigo, nananã. Até que assim, ó, captei. Porque na maioria das vezes, quando a gente tá vivenciando esse processo, a gente se esquece. A gente se esquece daquela voz, a gente se esquece de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente já ressignificou. Você não quer ficar voltando, você não quer ficar voltando às vezes até ouvir essa voz. Mas, quanto antes você aceitar, antes você se rende àquela, digamos, àquela voz e você automaticamente assume o controle dela. Às vezes você se pergunta, cara, mas será que isso não vai passar? Será que sempre vai ser a mesma história? A mesma voz de novo, ela aqui? Nesse processo, né, brigando ali com a minha crença, tentando entender por que ela estava ali de novo, sendo que eu já aprendi a me amar, a confiar em mim. Eu tô ali, tipo, né, lutando para fazer o negócio acontecer. E por que isso ainda, de certa forma, volta? Não é, às vezes, todos os dias, é uma coisa esporádica, uma coisa aleatória. Quando você precisar colapsar, ela vai vir. E, de repente, a resposta veio. Porque ela nunca vai sair do carro. Mas quem decide se coloca ela no banco carona ou não e assume o volante é você. Eu simplesmente peguei um papel e uma caneta na hora que me veio, eu peguei um papel e uma caneta
Escrevi, eu sou capaz de criar esse workshop, assim, assim, assado. Eu já tenho tudo que eu preciso para fazer isso. E assim, ó, parece que foi tirar com as mãos, assim, sabe? De repente, vem um monte de insights. Eu até me arrepio. Vem um monte de insights e eu realmente consegui finalizar aquilo ali que eu precisava. Só que isso aqui que eu tô compartilhando de forma minuciosa aqui com vocês é só um pedacinho de todas as crenças que ao longo desse processo, né? Tô falando aqui do upload, fora de todas as situações da vida que eu compartilho dentro do upload com vocês, de vários processos, né? E de várias áreas da vida. Ela vai voltar. Quando eu digo que uma crença não morre, mas que ela muda, né? Ela simplesmente perde o volante, é isso. Porque é você, a tua consciência que escolhe quem vai comandar isso. A escolha de quem dirige é uma escolha diária. E o ponto não é matar a crença. O ponto é decidir se ela ainda vai ser a sua referência ou não. Se é ela que vai te guiar ou não. E toda vez que você sobe de nível, que você tenta ir para um próximo patamar, ela tenta assumir o controle novamente. Isso é quase meio que automático. E é por isso que você está aqui. Para poder enxergar isso e realmente assumir o controle da tua vida. Agora vamos para a parte principal. Para o exame, para o raio-x. E eu vou precisar que você pegue o papel e uma caneta na mão. Por favor, se você estiver aí por perto, se não tiver, eu vou te dar um tempinho para ir buscar. Eu vou te convidar agora a fechar os olhos por alguns segundos. Respire fundo, por favor, e traga à sua mente uma área da sua vida que mais te irrita ou te frustra nesse momento. Quando você vive essa situação, qual é o pensamento automático que vem? Exemplo, isso não é pra mim, eu não sou capaz, sempre dá errado pra mim, nenhum homem presta. Anota aí, porque essa é a ponta do fio que te conecta ao padrão oculto. Hoje você teve acesso a que poucas pessoas param para enxergar, o que poucas pessoas têm coragem de olhar e enfrentar. Você está começando a acessar o padrão oculto que roda no teu sistema. Um código invisível, aquele que sabota as tuas escolhas, sabota os teus relacionamentos, sabota muitas das vezes as oportunidades, mesmo quando você acha que está no controle. Se você chegou até aqui é porque você já deu o primeiro passo que a maioria das pessoas tem resistência em dar. Você teve coragem de olhar a tua verdade, porque enxergar o padrão é só o começo. Se você não agir, ele volta para o volante. É como se você tivesse feito um raio-x e descobrisse onde há uma infecção, mas não tivesse começado o tratamento. Por isso, na próxima aula eu vou te entregar um plano de ação. Vai ser um mapa que vai te ajudar a neutralizar o impacto dessa crença no teu dia a dia e começar a instalar no teu sistema uma nova mentalidade, uma mentalidade que te impulsiona e não que te limita. E esse processo não é para quem quer ficar confortável, mas é para quem está pronto se tornar o autor da própria vida. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha com essa pessoa essa live. O movimento Mente Livre está só começando e amanhã nós vamos dar o próximo passo.